Fala pessoal, fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de ArcBrowse e estamos aí com mais um vídeo com vocês. E aí, beleza? Hoje vamos ensinar um pouco sobre o sistema, quais são os sistemas dentro do ArcBrowse. Se você quer conhecer e saber muito mais sobre ArcBrowse, tudo tendo conhecimento a fundo, aprofundado, esse curso você vai aprender. Estamos pegando aí o curso para iniciante e também vai ter o curso avançado para membros. Você que quer aprofundar, seja membro do canal, você vai conseguir, tá? Logo também vai ter meu curso. Eu tinha um curso na Hotmart, agora não tenho, estou colocando meu curso para outra plataforma, tá? Então, beleza. Vamos aqui, ó. Tô com ele aqui aberto. Deixa eu só puxar para cá, telinha, ó, ele aqui comigo. Então, o nosso sistema, ele está praticamente pronto, tá? Ele sempre vem de uma forma ou de outra, algo diferente. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre as configurações no Cetrus, tá? São as configurações dentro aonde você vai fazer suas modificações normais ali, ou na parte automática, tá? Vamos ver que na primeira opção são mais as ISAs, né? Ela que faz a otimização. Não sei se vocês viram no último vídeo, eu entrei numa parte otimizada, onde eu fazia o processo praticamente automático, não precisando fazer um a um. Esses caras aqui, você consegue fazer. Mas eu não gosto muito de trabalhar com esse sistema, tá? Mas se você quiser fazer a sua personalização através disso, eu acho que é mais rápido, então você faça aí a sua personalização a partir disso, beleza? Então aqui é para isso aqui que serve, né? Ele vai um é para ADD sistemas, é, cards, ROMs, que você vai colocar, e aqui é só sistema, você vai colocar o sistema para cada um, né? Eu gosto de fazer um a um porque evita muitos problemas, tá? Aqui são sistemas de existência, múltiplos, tá? Que dá para você multiplicar. Aqui é onde tem o sistema, vou clicar aqui para você, você vai ver o sistema aqui, ó, está 2060 e ADD sistema, onde você faz a seleção. Tudo que você abre, ele aparece aqui, tá? Estou mostrando para vocês por enquanto como que funciona para vocês terem uma ideia, uma noção de como é que é, tá? Aqui é a coleção. Geralmente a coleção ele fica é um sistema de coleção, ele não é um sistema dentro do sistema. Ele é um nominal que você coloca fora de arquivos. Ele vai pegar a coletânea de cada ROM específico. Você pode pegar uma coleção, por exemplo, tudo do Zelda. Ele vai pegar toda a coletânea de Zelda e colocar em um lugar só. Então, para isso que serve essa parte de coleção. Aqui tem importar favorito. Você pode importar o favorito que você quiser. Ah, vou pegar aqui, vou importar meus favoritos, clicar e você vai procurar ou selecionar a pasta de favoritos. Beleza? Pegar aqui, tem esse negócio de favoritismo, tá? Aqui você dá o apagão, dá um reset, tá? Então dá para você apagar seus favoritos por aqui. Aí tem aqui, sistema de autossistema requer tá? Reset quando você fizer isso tudo. Então dá um reset para ele aparecer. Geral settings. Geral settings é aqui onde eu mexo com o diretório que onde vai fazer o download, tá? O que é o diretório de download? Download é onde vai salvar na sua data. Fora daqui embaixo, você pode ver aqui, ó, tem tudo aqui para card, gameplay, isso aqui eu posso fazer com umas aulas mais tranquilas. Mas como a gente só está passando rápido, eu estou pegando os principais pontos que é interessante para você saber. Se você clicar aqui, ele vai te dar data, aonde você vai colocar a sua data, se é na memória interna, só é no SD. Você pode colocar dentro do SD, aonde vai ficar. Por exemplo, se você baixa o capa, ele vai jogar tudo no seu cartão, então vai sobrecarregar a memória do seu Android, beleza? Então voltando aqui, temos o input. Mano, uma coisa engraçada, quando eu conheci há uns anos atrás, tem quase, quando lançou,
ele não tinha o input. O input, ele é mais ou menos que assim, da segunda geração ele veio começou a ter o input. Input são controles, né? Controles aqui você faz a configuração do seu joystick para você utilizar dentro da plataforma, tá? Aqui ele mostra o que que ele vai fazer, o que ele vai selecionar. Então aqui você pode configurar do jeito que você quiser. Então você pode add mais o input, você add aqui, tu vai colocando do jeito que você quiser, mais controle. Você pode salvar aqui na aplicação, né? Isso aqui é uma coisa bem avançada. E aqui você vai pegar controle estilo Super Nintendo e LR, que é mais ou menos com o Shield da NVIDIA. Você pode configurar também, que a NVIDIA também funciona com Arc Browser, não sei se vocês sabem, beleza? Então vamos descendo daqui, agora vem uma coisa que eu não utilizo, não reconheço muito bem, mas é para o RetroArch, são configurações que vai fazer com o RetroArch, principalmente key da web que você vai colocar, o nome também, que é ponto de qual é o sistema onde ele está, informações, tá? Aqui você vai fazer as configurações. Gente, eu vou falar para você, isso aqui foi muito inútil, cara. É muito inútil, não serve para nada, tá? Para falar a verdade. Isso aqui é para você salvar as configurações do RetroArch. Mas como a gente já tem o RetroArch autoconfigurado, então tanto faz, tanto faz. Beleza? Então aqui, pulando aqui tem o Global Y, que é o global do sistema, performance do sistema, tá? Os pontos que eu quero falar para vocês, tá? Os pontos-chave são os gráficos, tá? E isso aqui é o de display draw. E assim, eu não falo inglês, tá? Eu vou pegar aqui. Como eu não falo inglês, eu tenho meu celular que ele vai traduzir aqui para mim. Eu vou dar um pequeno aqui, ó. Colocar no tradutor e aperta aqui, tá? Aqui no tradutor eu consigo achar o que eu quero para dizer para vocês, ó. Aqui tem são corrige falhas gráficas da borda da tela, né? Efeito dependente de dispositivo, né? Efeito dependente de dispositivo pode portar a imagem de fundo, entendeu? Ou seja, ele vai fazer os erros de falha, ele vai te cortar um pouco a margem de folha para tentar se manter. Então ele tem um grauzinho, tá? De nível 1, nível 2, nível 3, tem até o nível 4. A próxima daqui de baixo, que é essa daqui, ó, o Draw, ela desenha a área recortada da tela, né? E aqui tenta fazer que o aplicativo ocupe toda ela, o recorte, ou seja, ela vai pegar, ela vai ocupar, dependendo aqui do gráfico, tá? Definido da correção da falha da acima da primeira, de nível 1. Tá? Então é para isso que serve. Aqui é o diretório de temas. Aqui você pode deixar o tema em branco para nenhum tema. Tá? Se você não tiver tema, você pode colocar isso aí, tá? Para colocar uma coisa, tá? E aqui é a área de seleção de rotação. Como eu deixo sempre no Loudscape, então eu deixo no automático no Loudscape, eu posso deixar fixo Loudscape ou reverse, que é volte, ou normal, tá? É a horizontal dele. Mano, depois daqui, tranquilo. Agora o mais importante que quero que vocês conheçam. Geralmente ele vem no clássico aqui em cima, mas como é que a gente trabalha com retrô, a gente sempre bota em modo arcade, tá? Modo arcade é aquele deitadinho, modo aquele tradicional que veio do clássico. Então ele vai pegar aqui tudo que tem que pegar, tá? Esse aqui são cada um, tá? Estilo, tá? Cada um tem seu estilo, você vai olhar, tá? Não tem muita coisa para fazer, mas aqui no arcade temos que fazer tudo, tá? Para o arcade temos horizontal. E lembra que eu falei para vocês que no automático não dá para fazer nada, né, automatizado? Então, isso aqui é a orientação de posição do sistema. É a horizontal ou vertical.
Ali não tem como fazer, tu vai ficar sempre no vertical. Ele está praticamente no meio, no vertical, na horizontal, tá? Aqui na horizontal, corrigindo, bem na horizontalzinho no meio. Aqui ele tem, ou ele sobe para o topo, ou ele fica linear entre o topo e o meio, ou fica no meio, ou ele desce para linear entre o topo, ou ele desce para o fundo, lá embaixo, tá? E aqui temos o vertical, que é a parte vertical da esquerda, o vertical central, o vertical do lado direito e o vertical que ele aumenta. Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar, ó, vou dar aqui só a imersão, tá? E vou voltar aqui para vocês dar uma olhadinha como ele vai ficar. Então ele fica este tamanho aqui, tá? Ele vai pegar aqui, ele vai rotacionar e vai aparecer assim. É legal de um ponto eu posso falar que é legal se você utilizar um tema de fundo, tá? Onde ele seja a rotativa dele aqui, entre o meio, para aparecer. Eu vou botar uma coisinha aqui, ele vai encaixar, tá? Porque depois que ele vai virar aqui, ó, ele vai só descendo, não tem muita coisa. Então, assim, para mim é inútil. Vou falar a verdade, não vou mentir para você não. Então, para que eu tenha um tema vertical, então eu vou botar o vertical do lado direito. Eu só posso pressionar aqui, Ctrl ao final, tá? Aqui, ó, Arcade, vem o Ctrl em vertical do lado direito. Beleza. Aqui é o comando de tempo de sistema, ou seja, ele vai mudar de sistema a cada 2 segundos ou 3. Ah, 2 segundos ele muda de sistema? Sim, ele vai em direção X. Onde assim, vamos lá, para quem é programador, o X ele vai sempre na horizontal. O Y ele sempre vai para a vertical. Então, se ele vai pegar na lista X, ele vai fazer isso aqui, tá? Se ele for na vertical, ele vai fazer no Y. Então, aqui ele vai controlar quanto tempo ele vai ficar parado. Então, cada cima ele vai mudar de sistema automaticamente, dependendo do quanto tempo para as pessoas, até mesmo se você pode configurar, se for vender algum sistema, para ficar uma coisa, a pessoa conhecer o sistema olhando, né? Então, é isso que serve. Outro ponto também conhecido, tá? A gente está passando pelo sistema no plano mais rápido, é isso aqui, ó. Nós podemos modificar a ordem, tá? A ordem do sistema, do coisa de pesquisa. Isso aqui é uma ordem, beleza? Então, o que mais vocês têm que saber para mais simples, aqui você coloca todos os sistemas, aqui você pega as sugestões, tá? Isso aqui é uma pasta subpasta. Essa aqui essa subpasta aqui, ela vai ficar no Tools. Então aqui assim, tudo que você vê que isso é Reality, ADD e aqui você vê do Tools, que ele vai para o menu do Tools, tá? Então ele vai ficar ali no menuzinho. Então você já sabe mais ou menos onde está. Então você pode remover, se você quiser, pode adicionar. Então estou dizendo essa forma para que você aprenda. Então pessoal, aqui ainda temos aqui o Check-in Update. Você pode clicar aqui, ele vai puxar, ó, e vai puxar mais update para que possamos utilizar na nossa plataforma, algumas atualizações, beleza. Aqui temos Reset ArcBrowse e esse check-in e temos o script. Se você tiver um script e quer colocar alguma coisa a mais, entende de script, você pode clicar aqui, tá? E colocar aí, ó, System Country, região. Você pode aí, ó, você mesmo colocar o sistema e para que você quiser, tá? Eu não vou colocar nada, não vou mexer. Então, esse aí é a passagem do nosso sistema. Esse é o sistema, beleza? Configuração de esquema de jogo eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, beleza? Então, eu devo fazer com emuladores primeiro e depois eu vou fazer com RetroArch, que é mais fácil, né? Você vai ter que ter uma lista e seguir, tá bom? Bom, galera, esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Mais um vídeo da nossa área, terceira aula de Construct 3.
Obrigado a todos, valeu demais e fui, pessoal. Obrigado aí, hein?